Méliès e a primeira caracterização do cinema. Vamos falar sobre os primórdios da caracterização e da maquiagem cinematográfica? Como falar sobre a história do cinema e a história da maquiagem para cinema, sem falar de Georges Méliès? Ele é nada menos do que a maior e mais antiga referência da história nos dois assuntos. Antes de mais nada, assista a primeira caracterização da história do cinema com o filme O Rei da Maquiagem, de Georges Méliès. A primeira apresentação cinematográfica que se tem conhecimento na história foi feita pelos irmãos Lumière em 1895 em Paris. Na ocasião, eles apresentaram sua invenção, o cinematógrafo, que foi criado para fins científicos. E nessa apresentação estava lá Georges Méliès, um ilusionista, mais popularmente conhecido como mágico. Ele tentou comprar esse produto sem sucesso, mas incansável ele comprou o produto do concorrente, Robert William Paul. E daí pra frente começa essa jornada tão decisiva para a história do cinema, sendo o precursor dos efeitos especiais com o clássico Viagem à Lua. Tá aí na descrição. Infelizmente, a maioria dos seus mais de 500 filmes foram perdidos. Ele chegou a comercializar, a ganhar dinheiro mesmo com o Viagem à Lua, mas aí veio a Segunda Guerra Mundial e prejudicou seus negócios. Não vendo muito futuro comercial no cinema, eu ouvi crise na história do cinema? Qualquer semelhança é mero coincidência. E ele começou a pensar em alternativas do que fazer sem ser no cinema. Alguém aí já passou por isso? Passa por isso? Ou vai passar por isso? E ele foi trabalhar com a atual esposa, que era inclusive atriz dos seus filmes, numa loja de brinquedos, numa estação de trem. Um parênteses, assistam A Invenção de Hugo Cabret, uma obra-prima do Martin Scorsese, com uma fotografia, uma direção de arte e uma maquiagem incríveis. Não necessariamente igual, porque A Invenção de Hugo Cabret é uma fantasia que conta um pouco da história de Georges Méliès, mas com ficção. Aquela fotografia daquela lojinha nunca mais sai da sua cabeça, realmente é uma obra de arte. E lá nessa estação, nessa lojinha de brinquedos, ele foi descoberto por um diretor do cinema francês avant-garde. O Méliès foi considerado responsável pela criação dos elementos visuais do cinema e classificação de departamentos como maquiagem e figurino. Construiu Star Films, o primeiro estúdio da história, que pela primeira vez contava com camarins, iluminação, cenários, como um estúdio que a gente vê hoje. E esse filme, O Rei da Maquiagem, a primeira caracterização da história, criando vários efeitos de stop motion, ganhando barba, costeleta, cabelo. Sem dúvida, O Rei da Maquiagem é a primeira caracterização da história do cinema. E uma referência não só para maquiadores cinematográficos, como para todos os profissionais da indústria. Trago essa história porque eu acredito que é muito importante para nós maquiadores. A gente precisa saber da nossa história para saber para onde a gente vai. E fica aqui também uma inspiração. Georges Méliès